Daí, gurizada, deste meu canal Interpreta Enem no YouTube, hoje a gente vai responder a famosa pergunta, né? Eu ia fazer um vídeo para cada uma, cai gramática no Enem, ia fazer outro vídeo, cai literatura no Enem, eu digo, quer saber? Vamos colocar os dois numa botada só. Cai gramática e literatura no Enem? Afinal de contas, essa é a pergunta que a gente quer responder. Porque quando os alunos olham a prova de linguagens, ela parece ser uma prova meramente interpretativa. E quando você tenta explicar que não, que existem mecanismos de interpretação que caem, os gêneros textuais, as funções da linguagem, tudo aquilo que você bota na internet e vê lá, né, os conteúdos que mais caem em linguagem aparece. Não é sobre isso que a gente vai falar. Esse vídeo não é o top 10 conteúdos de linguagem no Enem, não é nada disso. Pode ser que em outro momento eu faça esse vídeo, mas esse não é o momento. Essa é uma discussão. Cai conteúdos que estão no nosso ensino médio de maneira engessada, como recursos gramaticais e o conhecimento de escritores da literatura e de escolas literárias. Isso é cobrado no Enem? Essa é a resposta que a gente vai falar hoje. Para quem não me conhece, eu sou o professor Lauro, me segue no Instagram, @LauroInterpretaEnem, eu tô dando dicas para a prova do Enem todos os dias lá, tô fazendo questões nos stories, tô fazendo horrores. Lá você pode ter acesso, conhecer os meus cursos e tudo mais. Hoje o que a gente vai fazer? Quando eu falo em gramática, vamos começar por ela, a gramática no Enem, ela tem um papel secundário, talvez terciário. Porque quando ela aparece, não é da maneira tradicional como os alunos estão acostumados que apareça. Você vai fazer um concurso público, por exemplo, ele vai perguntar para você qual é a função sintática do termo sublinhado. E o Enem nunca vai te pedir a função sintática de um termo sublinhado enquanto a matriz de referência for a que nós temos aí. Não é o que vai cair, né? Se um dia o Enem mudar de matriz de referência, pode ser. Mas a atual, no ano em que está sendo gravado esse vídeo, que é no ano de 2021, não faz parte da matriz de referência esse tipo de questão. Assim como um vestibular pode perguntar se uma frase está corretamente escrita com acento grave, indicativo de crase ou sem. Isso também não é a cara do Enem fazer, né? Não é isso que ele quer cobrar. Então, quando a gente vai para a gramática do Enem, para alguns é mais fácil dizer que ela não cai, porque daí você não precisa estudar e vai estudar a interpretação e acabou. Só que eu vou provar para você que a matriz de referência traz relações diretas ao uso da norma culta e a competências gramaticais. Então, completamente fora de ordem e despretensioso aqui, eu vou mostrar para você um print da competência 8. E nós vamos fixar o nosso estudo em uma das habilidades da competência 8 para você entender o que ela está falando de gramática. Coloca na tela para mim, para a gente começar. Se você olhar a competência 8 que está aparecendo aí, então, ela diz o seguinte: compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Então ela já está falando do uso da língua portuguesa, o que está diretamente relacionado ao uso gramatical. A habilidade 25 fala que você tem que identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam a variedade linguística social. Essa não é a habilidade que eu quero falar. Porque variedade linguística, variação linguística é um conteúdo que a gente estuda, que tá naquele top lá, né, Enem e tal, beleza. Também não quero falar da 26, relacionar as variedades linguísticas a situações específicas, porque isso é um conteúdo, quem tem aula comigo aí nas plataformas que eu dou aula, já viu variação linguística. Eu quero focar na habilidade 27. Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Então, essa habilidade 27 dá a margem para a gente interpretar que sim, podem cair conteúdos relacionados ao uso da norma culta. Ah, professor, mas então eu vou estudar toda a norma culta e tal. Calma. O que ele está falando é que pode aparecer alguma referência a você saber se aquela frase é correta ou incorreta de acordo com a norma culta, como teve numa questão lá atrás do Enem 2011 ainda, que cobrou duas cobrinhas do Luiz Fernando Veríssimo conversando, em que uma delas dizia vamos massacrar eles e a outra dizia, uma dizia vamos massacrá-los e a outra dizia vamos arrasar eles. E ele cobrava que você soubesse que esse vamos arrasar eles é um uso errado de acordo com a norma culta, porque contraria a marcação das funções de sujeito e objeto.
O pronome pessoal eles é um pronome reto, portanto marcado para ser sujeito, e se for usado na função de objeto direto, isso é um uso inadequado de acordo com a norma culta. Quer dizer, isso é uma questão de gramática caindo na prova. Ah, mas isso caiu lá em 2011, então já é um Enem antigo, não tem mais nada a ver. No Enem 2020 agora, extremamente atual, caiu a capa do filme Que Horas Ela Volta, questionando a você qual era o erro que existia nessa frase, que horas ela volta. E para acertar a questão, você tinha que saber que a frase correta é a que horas ela volta. Tem um a antes desse que. Nossa, professor, mas eu tinha que saber que o a que horas ela volta e não o que horas ela volta era correto. Veja bem, dava para resolver a questão por interpretação? Dava, mas se você soubesse a forma gramatical, soubesse as normas de regência, de uso da preposição que se relacionam àquele texto, ficava muito mais fácil de perceber. Então, sim, tem uma possibilidade dentro da matriz de referência para cair gramática. É o mais normal de aparecer? Não. Ele vai cobrar a função de termo, o nome de uma oração, ou se a frase está toda ela com a vírgula correta ou errada? Não. Ele vai querer que isso se relacione com o contexto. Por que o nome de um filme pode ter um erro gramatical? Porque no nome do filme o que importa é a comunicação, é uma linguagem coloquial, não vai ser um uso de norma culta. Nem todo nome de filme precisa seguir exatamente os padrões rigorosos da norma culta. Mas não é só assim que aparece, né? Aparece de outras maneiras. Dois conteúdos que cobram muito aspectos gramaticais no teu texto são os conteúdos de estratégias argumentativas e progressão textual. Esses dois conteúdos são fundamentais e eu vou mostrar na matriz de referência para você, competência 6. Dá uma olhada aí que vai aparecer na tela para você. Na competência 6, cara, compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Eu quero focar na habilidade 18. Eu não vou olhar para 19 e 20. 19 está falando de funções da linguagem, que é um daqueles conteúdos que vão estar no top 10 do que sempre cai em linguagens. E a outra está falando de patrimônio linguístico, que é assunto para outro vídeo. A habilidade 18 diz assim: identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Eu pergunto para você, quais você acha que são os elementos que contribuem para a progressão temática? São elementos gramaticais, cara. O que dá a progressão temática de um texto? Conjunções. Quando você usa o portanto, o diante disso, aqueles operadores argumentativos que você estuda para colocar na competência 4 da redação, que vão te dar uma nota legal, também podem cair aqui. Ele pode querer saber que você pense tal elemento, tal operador argumentativo, qual é a função dele no texto. Já caiu várias vezes no Enem. Aí tem várias questões sobre isso. Eu lembro de questões que cobraram sobre a progressão textual para você e que a resposta, tem duas questões na sequência que caíram assim em 2 anos do Enem, que a resposta é a alternância de tempos verbais, que a mudança de tempos verbais no texto ajuda na progressão textual, ajuda na sequência, porque progressão textual e sequenciação do texto é a mesma coisa. Então, caramba, se você não souber reconhecer tempos verbais, como é que você vai saber que os tempos verbais estão mudando para você acertar a questão? Numa dessas questões, você tinha a alternância de tempos verbais no pretérito, né? Tinha verbo no pretérito perfeito na questão, e no mesmo trecho tinha outros verbos que estavam no pretérito imperfeito e também tinha trechos em que tinha verbos no pretérito mais que perfeito. E aí você tinha que enxergar que a alternância desses tempos verbais do pretérito davam uma progressão textual para o texto. É claro. Por que davam? Porque a relação dos tipos de pretérito alterna em relação ao sentido. Então, se tu tem tipos de pretérito diferentes acontecendo, tu vai ter uma mudança na progressão textual. E isso é um aspecto gramatical. Então, como é que o cara vai falar que ele consegue fazer 100% da prova do Enem sem absolutamente nada relacionado à gramática? Não tem como. Você pode dar sorte num ano ou no outro, mas algum aspecto vai cair. Sinais de pontuação. Quando eu estou dando aula para os meus alunos, tem um conteúdo que é só pontuação expressiva. Já caiu no Enem, motivo para o uso de aspas. Motivo para o uso de aspas é conteúdo gramatical. Caiu uma questão que eu me lembro assim, ó, claramente na minha cabeça, que perguntava o motivo pelo qual é usado 2 pontos no texto.
E nessa pergunta do porquê que é usado 2 pontos, a resposta era introduzir um argumento esclarecedor, introduzir um esclarecimento. Claro, porque quando a gente estuda na gramática é para isso que serve o sinal de 2 pontos, para introduzir um aspecto que esclarece e explica um termo anterior. Então isso é questão gramatical aparecendo na prova, cara. Aí você vai dizer assim para mim, mas professor, pro meu nível de estudo aqui, cai pouco, então não vale a pena. Eu tenho pouco tempo para estudar para o Enem, eu tô tendo acesso a esse vídeo meses antes da prova, semanas antes da prova, então eu não vou estudar português e literatura para o Enem. Tá tudo certo, cara. Não estuda, vai no talento e vai na interpretação. Só que não fica achando que no talento e na interpretação tu vai fazer acima de 40 acertos, porque tu não vai. Pode ser que tu consiga 30, 30 e poucos, talvez, mas acima de 40 não vai, porque vai haver essas questões que estão cobrando de você esse aspecto específico com conteúdos que você tem que conhecer. Lauro, qual que tu acha que é a melhor maneira, então, de estudar gramática para o Enem? Com toda certeza a partir de questões de anos anteriores. Pega a questão, tentou fazer, diagnosticou que você não consegue fazer ela por algum aspecto gramatical, aí você vai estudar aquele aspecto gramatical. Não fica fazendo aula de gramática, vendo todo o conteúdo gramatical que tem num livro de gramática para a prova do Enem, não é assim que você vai passar. Vai fazer concurso público, estuda toda a gramática. Concurso militar, estuda toda a gramática com uma gramática aprofundada. Vai fazer vestibular, dependendo do vestibular, estuda toda a gramática. Enem não. Enem você vai estudar conteúdos gramaticais que estão diretamente relacionados àqueles conteúdos que já apareceram e que têm relação com a matriz de referência. Não tem como você estudar para o Enem sem ter uma noção da matriz de referência, né? As competências e habilidades são fundamentais. Eu falei para você que eu ia gravar o mesmo vídeo falando sobre literatura porque é exatamente a mesma coisa. Eu pensei, eu vou gravar 2 vídeos e nos 2 vídeos eu vou falar a mesma coisa. Para que eu vou fazer isso pro meu aluno? Vou fazer um vídeo só em que eu explique os 2. Quando a gente fala da literatura, é claro que você não precisa saber pro Enem os principais contos da literatura brasileira de cor. Se ele quisesse que você soubesse tudo o que acontece num conto de cor, o que ele faria? Ele te apresentaria, se ele pudesse fazer isso, ele te apresentaria uma lista de obras indicadas. Claro, uma lista de obras indicadas com toda a certeza. Mas o Enem não tem lista de obras indicadas. Então a pessoa não tem que saber um conto, um romance de cor. Agora, saber as características das escolas literárias, fundamental. Você tem que ter uma noção das características da escola literária antes de fazer a prova e saber quem são os principais autores. E eu nem tô falando de vanguardas europeias. Atenção, você que tá vendo esse vídeo, vanguardas europeias entra no top 5, top 6, top 10 dos principais conteúdos de linguagens. Top 5 vai ter vanguarda europeia. Não pode ir sem saber futurismo, surrealismo, cubismo, expressionismo, esse troço tudo. Tem que saber reconhecer em texto literário e obra de arte, ponto. Mas isso é conteúdo, não é a aula de hoje. A aula de hoje é sobre escolas literárias, romantismo, barroco, simbolismo, naturalismo, né? Os movimentos contemporâneos, tropicália, poesia marginal, eu preciso conhecer? A resposta é sim, porque vai ter questões do Enem que você até pode fazer assim com uma interpretação e tal, mas se tu souber, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Por quê? Porque as características daquela escola literária vão te apontar para a resposta. Então eu lembro de questão do Enem, por exemplo, cobrando o poema simbolista de Cruz e Souza, em que a questão trazia um poema do Cruz e Souza e perguntava qual é a característica que representa um aspecto da vida do poeta que é trazido, a realidade que ele vive é trazido para o poema. Cara, era a questão da discriminação e do racismo. Cruz e Souza sofria um preconceito muito grande por ser um autor negro e ele transmitia isso para a poesia dele. E isso você estuda no simbolismo. Ele não falava explicitamente do racismo que ele sofria, mas ele falava de uma maneira simbólica, por isso, simbolismo. Teve questão falando sobre poesia também, de Augusto dos Anjos, pré-modernismo. Qual é a principal característica que se aprende do pré-modernismo? É que os poemas pré-modernistas mantêm uma estrutura igual à estrutura de escolas anteriores. E aí, se você tem uma linha do tempo, quais são as escolas anteriores ao pré-modernismo? Parnasianismo e simbolismo. E por que é um pré-modernismo, então, não é um parnasianismo ou simbolismo? Porque já apresentava uma certa inovação no conteúdo.
já tinha uma inovação no conteúdo dos poemas, mas mantinha a estrutura dos anteriores. Cara, tinha questão sobre Augusto dos Anjos com um poema inteiro dificílimo de ler, que a resposta era isso, a manutenção de elementos formais das escolas anteriores, parnasianismo e simbolismo, com uma inovação, inovando a expressividade poética, que é característica do modernismo. Então, se você soubesse que o pré-modernismo é uma escola literária que está entre os dois, você resolvia a questão. Vai pegar, por exemplo, em textos de prosa, né? Você vai falar de Machado de Assis. Cara, que já caiu de questão de Machado de Assis, que se você soubesse as características do realismo e o que, né, que o Machado de Assis traz para os seus textos, estava feita a cobra. Uma das principais características dos personagens masculinos de Machado de Assis, qual é? Ele tirar aquela visão romântica. Machado de Assis é o precursor do realismo. Ele tira a visão romântica de que os homens são heróis, de que eles são bababá. Não, os caras são podre. A sociedade burguesa é podre. E aí ele vai lá e tem uma questão que cobra de um personagem de um determinado conto dele, e aí vai lá e a resposta é o prazer que o personagem sente frente à dor alheia. Então o cara tá vendo alguém que morreu lá num velório e tal, e ele sente prazer com aquilo. Que é a característica mais realista do que essa, tirando a visão romântica de que as pessoas são boas e vivem num universo idealizado. Qual é a palavra-chave do romantismo? Idealização. O que o realismo, que a escola literária que vem na sequência faz? Quebra isso. Quebra essa visão idealizada. Então você percebe, saber a escola literária e as características vai te ajudar muito. E tem competência e habilidade para isso. Coloca na tela para mim. Qual é a competência que fala de literatura? Competência 5. A competência 5 diz assim: analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. São as escolas literárias, cara. Olha a habilidade 15. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção. Relações entre o texto literário. Então o Enem vai te dar um texto. Tu tem que relacionar com o momento de sua produção. O que é o momento de sua produção? A droga da escola literária. Situando aspectos de contexto histórico, social e político. As escolas literárias da literatura estão diretamente ligadas a um contexto histórico, social e político. Se você já fez uma linha do tempo, se não fez, ainda faça. Uma linha do tempo das escolas literárias, comparando com o processo histórico, você vai ver total relação, né? Quando o centro econômico brasileiro muda da Bahia para Minas Gerais, o centro econômico do país, na história do Brasil, você tem a produção literária que era barroco, que tinha centrado na Bahia, vem para o arcadismo e o arcadismo é em Minas Gerais. Você acha que isso é coincidência? Que não tem nenhuma relação? Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Você tem que saber, num texto literário, ver que o processo de construção dele está ligado àquilo. Isso aí é para falar de poema, da estrutura do poema, se tem relação ou não com o momento de produção. Então você está entendendo? O cara até pode interpretar isso na hora. Tu pode, na hora, ler o trecho de um conto de Machado de Assis e, a partir disso, estabelecer que o cara sentindo o prazer no sofrimento alheio é característica daquele texto. Mas quanto tempo você vai demorar? Estudar literatura pro Enem é algo que faz você ganhar tempo, cara. Então tem questões que eu tô olhando que eu fico na dúvida qual é a resposta, eu olho o autor, pá, que escola literária é tal, qual é a alternativa que remete a isso? Pimba, é ela a resposta, porque eu sei que tem a competência 5, habilidade 15, que tá pedindo para eu relacionar o texto literário ao momento de sua produção. Então não é eu que tô inventando, né? É claro que estudar a matriz de referência tem importância, senão eu não teria feito um curso inteiro interpretando as habilidades e competências da matriz de referência do Enem. Para que eu vou gravar um curso, me prestar para gravar um curso relacionado a todas as competências e habilidades de todas as áreas do Enem, se isso não fosse importante? Claro que é importante. Como é que eu vou lá, Lauro, e faço toda a prova do Enem, não estudando diretamente os conteúdos, mas estudando a matriz de referência e consigo um bom desempenho? Então, para finalizar o nosso vídeo, cara, a pergunta é: cai gramática e literatura no Enem? A resposta é sim. A resposta é sim. Mas para você melhorar a sua prova do Enem, melhorar o seu desempenho nas questões, não importa se você vai estudar gramática e literatura ou não. É
como você vai estudar gramática e literatura. Você também pode pegar, além, é claro, né, na literatura de ter um panorama geral de todas as escolas, vai encarar as questões. Errou uma questão de interpretação de texto literário, vê quem é o autor, faz um link desse autor com a escola literária que ele pertence. Viu que era isso que te fazia falta? Vai gerando repertório para não faltar nas próximas. Eu posso prometer para você que em toda a prova do Enem sem falta, não interessa o ano que você está assistindo esse vídeo, na prova do Enem desse ano vão existir algumas questões que envolvam conhecimentos gramaticais que se você souber você vai responder certo e mais rápido, e vão existir questões com conhecimentos literários que se você souber você vai responder muito mais alto, muito mais rápido que os outros. Eu consigo resolver questões de literatura que é sobre uma escola literária que eu já tenho o domínio, e se ele me fala isso no enunciado, que é sobre o simbolismo, que é sobre tal escola, aí que eu resolvo mais rápido ainda, né? Porque se ele falar o nome da escola literária no enunciado, ele tá me apontando que é isso que está sendo cobrado. Então, meu velho, não adianta querer fugir, né? Ah, gramática e literatura eu não estudo, eu vou no talento, eu vou na interpretação e já era. Com certeza, né? Acho que o mito de não estudar português e literatura pro Enem vem do fato que, se você não estudar nada de matemática e for pra prova, das 45 você vai acertar umas 10 questões, 15, sem saber nada de matemática. Na prova de ciência da natureza, se você não estudar nada, olha, com sorte você acerta 5, porque é a prova mais conteudista de todas. Na prova de ciências humanas, se você não estudar nada, olha, se você se esforçar bem, você faz umas 15, 20, talvez até 20 dá pra fazer em humanas. E é aí que vem o preconceito com as linguagens. Se você fizer uma prova só de interpretação, dá pra chegar a 30. E é por isso que o pessoal não dá bola. Porque o pessoal sabe que se não estudar natureza, tá ferrado. Se não estudar matemática, tá mais ferrado ainda, que ela é a que mais vale ponto. Se não estudar humanas, vai dar pra se virar, mas não muito. Agora, como linguagens o cara consegue se virar no talento, cria esse mito de que não precisa estudar nada de português, nada de literatura para fazer a prova. Isso é mentira. Espero que tenha ficado comprovado nesse vídeo. Espero que você tenha conhecido alguns prints da matriz de referência e se interesse, né, por estudar mais a fundo a matriz de referência do Enem, competências e habilidades, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ter uma nota muito melhor. Te vejo no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa os lembretes, faz não sei o que lá, ajuda o professor e comenta aí embaixo o que você achou. Beijo e até a próxima.